Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos dando continuidade ao estudo na teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal de Stanley M. Orton, da editora CPAD. E também quero lembrá-los para que se tornem membros do canal, ok? Aqui abaixo do vídeo você tem um botão para se tornar membro do canal, um valor módico aí de R$3, se não me engano, uma pequena taxa mensal. E tornando-se membro você vai ter acesso à leitura de outros livros que estou disponibilizando para um maior entendimento acerca das Sagradas Escrituras. Por exemplo, o comentário histórico-cultural da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. Estarei fazendo leituras desse livro e deixando disponível então essas leituras no canal, nesse canal, na parte para os membros, exclusivo para os membros do canal. Então convido você a clicar no botão, fazer sua inscrição e tornar-se membro do canal Teológico, ok? Muito obrigado e vamos dar sequência aqui à leitura. A leitura da obra Teologia Sistemática Pentecostal de Stanley M. Orton. Já estou na página 11. Panorama histórico. Fizemos a leitura desse pequeno trecho, ok, inicial, para falar acerca da importância da teologia para o pentecostalismo histórico e a Assembleia de Deus. E agora daremos sequência ainda na página 11, a continuidade dos dons espirituais. Já fiz o contraste, né, entre os continuistas e os cessacionistas, demonstrando que os continuistas, com seu respeito ao texto das Sagradas Escrituras, a sua literalidade, a sua inerrância, a inspiração, a sua literalidade, eles então defendem, né, se colocam dessa forma, né, professam essa crença na continuidade, tá certo? De que os dons estão presentes na igreja da atualidade e que a igreja de Cristo na atualidade pode e deve viver a realidade dos dons, das manifestações do Espírito Santo de Deus com poder, com curas, com profecias, com milagre, com os exercícios ministeriais dos dons, ok? Então tudo isso está presente na igreja da atualidade porque o Espírito Santo está presente em nosso meio, movendo esses dons, administrando esta obra, regendo com o soberano que é, ok? O Espírito Santo de Deus tem a direção e a soberania sobre a obra de Deus. Então o texto sob o título A Continuidade dos Dons Espirituais. Stanley M. Orton nos diz: no decurso da história do cristianismo houve pessoas que buscaram algo mais, entre aspas aqui, em sua peregrinação espiritual, e que ocasionalmente eram levados a indagar acerca do significado do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. A erudição recente tem lançado mais luz sobre os movimentos carismáticos, demonstrando que o interesse pela obra do Espírito Santo tem perdurado através da história da igreja, ok? Página 12. Pelo menos 2 reavivamentos do século XIX podem ser considerados precursores do moderno pentecostalismo. O primeiro ocorreu na Inglaterra em torno de 1830, durante o ministério de Edward Irving. O segundo no extremo sul da Índia, por volta de 1860, mediante a influência da teologia dos irmãos Plymouth, sob a liderança do leigo indiano J.C. Arolapen. Os irmãos Plymouth, né, com quem está envolvido Darby, né, o John Nelson Darby, o Cyrus Scofield, se não me engano, também fazia parte dos irmãos Plymouth. Documentos contemporâneos a respeito de ambos os movimentos incluíam referências ao falar noutras línguas e à profecia. As conclusões dessa pesquisa corrigem em parte a crença existente em alguns círculos teológicos de que os dons espirituais cessaram na era apostólica, né, a tese cessacionista.
Opinião esta, aliás, proposta enfaticamente por Benjamin B. Warfield, está em inglês, né? Contemporary Miracles, uma coisa assim, 1918. Warfield argumentava que a autoridade escrita e objetiva das Escrituras, que são inspiradas pelo Espírito Santo, teria inevitavelmente que são inspiradas pelo Espírito Santo, seria inevitavelmente subvertida por aqueles que ensinassem um conceito subjetivo do mesmo Espírito. Nos últimos anos, essa perspectiva vem perdendo terreno nos círculos evangélicos. Aquilo que eu havia colocado na leitura passada, né? A argumentação cessacionista de que os dons, as operações de maravilhas do Espírito Santo, eles tinham uma funcionalidade, eles tinham um objetivo, até que os textos bíblicos fossem sendo escritos, ok? Fossem sendo reunidos e a Bíblia Sagrada tornasse então uma coleção desses escritos, ok? Complementando ao que havia de revelação com a antiga aliança e agora conjuntamente com a nova aliança, perfazendo toda a revelação agora num escrito, né? Agora materializada num texto. Então, texto, Bíblia Sagrada. Então, os cessacionistas acreditam que com a divulgação do Evangelho, com a construção desses textos, o fechamento do cânon, isso proporciona um cessamento das manifestações dos dons. Não que eles desacreditem do poder e da autoridade do Espírito Santo. Não é nesse sentido. Por isso que nós não reputamos que eles sejam seita. Mas nós entendemos que a sua interpretação, que essa conjectura que eles fazem dessa questão da cessação dos ministérios, né? Da cessação das manifestações do Espírito Santo em decorrência da produção do texto, não se fundamenta biblicamente. É apenas uma conjectura, uma hipótese humana, teológica, que não deve prosperar. Não deve ser sustentada, uma vez que ela não está fundamentada em texto bíblico. É apenas uma hipótese, uma tese humana, okay? Que perde força diante da veracidade do texto bíblico, ok? E da presença do Espírito Santo ainda em nosso meio. Então é isso que nós temos colocado como contraponto, né? Essa teologia pentecostal, que é fundamentada na Sagrada Escritura e que respeita somente a Sagrada Escritura, e estas hipóteses, essas teses levantadas por certos grupos que acreditam que os dons, que essas manifestações cessaram. Então nós não temos como defender isso biblicamente falando, então nós não cremos nessa possibilidade. Nós defendemos sim a presença atuante do Espírito Santo, inclusive manifestando-se na igreja da atualidade por meio dos dons. E não somente isso, as pesquisas que estão fazendo têm demonstrado que na verdade o Espírito Santo já tem se manifestado ao longo da história, com alguns avivamentos locais que não puderam ainda ter um grande alcance nacional, né, um grande alcance mundial, mas que já estavam presentes, já eram sim manifestações do Espírito Santo, e muitas pessoas já estavam buscando, como ele colocou aqui, por esse algo a mais, por essa segunda bênção, né? Não somente a bênção da salvação da pessoa bendita de Cristo Jesus, o que já é extraordinário, o que já é uma garantia, né, um selo, né, de salvação, mas além da salvação também a graça de ser revestido de poder para também testificar, não apenas alcançar salvação para si, mas também tornar-se um veículo por meio do qual Deus vem a trazer salvação e proclamação da sua palavra, do seu reino, a outras pessoas. E essa autoridade, essa coragem, esse revestimento, essa capacitação, somente com a manifestação do Espírito Santo por meio desses dons. Inclusive a evidência do falar em outras línguas, né, conforme é defendido dentro do pentecostalismo. Com a chegada do reavivalismo no fim do século XVIII e início do século XIX, fim do século XVII e início do século XVIII, na Europa e na América do Norte, os pregadores calvinistas, luteranos, arminianos passaram a enfatizar o arrependimento e a piedade na vida cristã,
qualquer estudo do pentecostalismo tem que se ater aos eventos desse período, especialmente a doutrina da perfeição cristã, os grupos Holiness, né, de santificação. A doutrina da perfeição cristã ensinada por John Wesley, muito bom, a teologia de John Wesley. Inclusive nossa teologia é armínio-wesleyana, né? Então existe muito do envolvimento de John Wesley, principalmente no sentido desse reavivamento, ok? Desse avivamento do amor cristão, da santificação cristã, de uma vida cristã em busca de uma perfeição, ok? Em busca de uma santificação. O pai do metodismo, e pelo seu assistente John Fletcher. A publicação por Wesley de A Short Account of Christian Perfection, perdoe pela pronúncia, viu? A pronúncia com certeza está errada, né? 1760, conclama seus seguidores a buscarem uma nova dimensão espiritual. Veja, quando ele provoca, né, seus leitores, seus ouvintes, os irmãos da época, a buscar essa nova dimensão espiritual, desperta as pessoas para a necessidade de um relacionamento com Deus mais estreito, uma comunhão mais intensa, uma vida cristã mais entregue à Sagrada Escritura, tá certo? Vivendo de uma forma muito mais santificada, um viver mais santificado, para que possa estreitar esse laço de comunhão e obter da parte de Deus essas novas manifestações, essa manifestação do Espírito Santo por meio de dons, de revelação, de coragem, de alegria no Espírito. Então nós temos aí este novo viés, né? Essa nova, não é uma nova doutrina, não é uma doutrina inventada, não são outras referências fora da Escritura, mas sim um apego à própria Escritura, uma imersão na Escritura e na manifestação do Espírito Santo de Deus. Essa segunda obra da graça, posterior à conversão, libertaria os crentes de sua natureza moral imperfeita, como eu havia falado. Então, a primeira graça é a salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então você tem muitos cristãos salvos, né, por meio da graça em Cristo Jesus, com uma fé viva, uma fé salvífica, mas nem todos esses cristãos estão dinamizados com o poder do Espírito Santo para uma atuação mais ousada, para uma pregação mais poderosa, para imposição de mãos e oração, né, manifestação de milagres e de sinais. Então nem todos estão envolvidos nessa mesma dimensão espiritual. Os crentes de sua natureza, que os têm induzido ao comportamento pecaminoso. Essa doutrina chegou à América do Norte e inspirou o crescimento do movimento de santidade, né, conforme eu já havia mencionado, os movimentos Holiness. A ênfase voltada à vida santificada, mas sem mencionar o falar em outras línguas. Então a base é essa, começa com um viver em dedicação a Deus e à sua Sagrada Escritura, aplicando isso à sua vida, vivendo de uma forma cada vez mais piedosa, né? Vivendo de uma forma cada vez mais dedicada a Deus e à sua palavra. E a partir daí, desta base, né, de santificação, é que vem uma busca agora dentro do âmbito da espiritualidade. O que, obviamente, quando a posteriori outros grupos trarão elementos estranhos para essa busca, para essa teologia, elementos não bíblicos, aí se produzirão muitos defeitos. Então você tem o neopentecostalismo que flerta com outros movimentos, flerta com certos espiritualismos antibíblicos. Mas enquanto você está no campo, na firmeza, tá certo? Na ortodoxia, você tem uma espiritualidade viva e saudável, uma espiritualidade que de fato testifica acerca de uma vida cristã de santificação. A ênfase voltada à vida santificada, mas sem mencionar o falar em outras línguas, registrado nas Escrituras, derramamento do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, línguas de fogo, tornou-se marca registrada da literatura e inódia do movimento de santidade. Uma das principais líderes da ala metodista do movimento, Phoebe Palmer, editou o Guide to Holiness e escreveu, entre outros livros, The Promise of the Father, 1859. Outro escritor popular, William Arthur, escreveu Tongue of Fire, 1856, um grande sucesso literário. Aos que procuravam receber a segunda bênção, era ensinado que cada cristão precisa esperar, entre aspas,
Lucas 24, 49, pela promessa do batismo no Espírito Santo, e assim seria quebrado o poder do pecado que domina a pessoa desde o seu nascimento, levando-a a viver cheia do Espírito. Além disso, Joel profetizou que, como resultado do derramamento do Espírito de Deus, vossos filhos e vossas filhas profetizarão nos últimos dias. Joel 2, 28, que foi mencionado por Pedro no evento do Pentecostes. Então estamos na mesma visão, né? Estamos na mesma direção que o apóstolo Pedro deu a essa manifestação, ok? A crença numa segunda obra da graça não ficou confinada ao círculo metodista. Charles Finney, por exemplo, acreditava que o batismo no Espírito Santo provesse um revestimento de poder divino para obter perfeição cristã. Sua teologia, porém, não se encaixava nem na categoria wesleyana, nem na reformada, embora a teologia da reforma haja identificado o batismo no Espírito Santo com a conversão. Então, enquanto um faz distinção chamando o batismo no Espírito Santo de uma segunda graça, o outro as mistura, né, as confunde. Então, numa ótica reformada, ser salvo é também ser batizado no Espírito Santo. Para eles, isso é uma e mesma coisa. Alguns reavivalistas dentro dessa tradição aceitavam o conceito de uma segunda obra da graça para revestir os cristãos do poder do alto. Entre eles se encontravam Dwight L. Moody. Então, existe essa situação de alguns personagens importantes do contexto reformado que, se analisados mais de perto, professam certas características que não cabem dentro da teologia reformada, tá certo? Então, você tem, por exemplo, a questão soteriológica. Muitos deles, mesmo que teologicamente defendam uma visão calvinista, monergista, ok? Na sua prática, na sua pregação, eles pregam de uma forma arminiana, convidando todos à salvação, uma vez que na ótica calvinista não são todos que podem ser convidados à salvação, uma vez que Calvino mesmo deixa claro que Deus determinou desde a eternidade alguns para a salvação e os demais para a condenação, antes mesmo de terem cometido qualquer tipo de pecado, tá? Então você tem essa situação que não se concretizará na sua prática de pregação. Na sua prática, eles na verdade pregam, né, dentro de uma ótica muito mais, digamos assim, armínio-wesleyana. E aqui temos Dwight L. Moody e a sua forma de pregação e de ensino, que encarava uma perspectiva muito mais avivalista, tá? Torrey, apesar desse revestimento do L. Moody, né, Dwight L. Moody e R.A. Torrey, apesar desse revestimento de poder, acreditavam a santificação mantinha-se em sua obra progressiva. Outro personagem-chave, um ex-presbiteriano, A.B. Simpson, fundador da Aliança Cristã e Missionária, cuja forma de pensar teve grande impacto na formação doutrinária das Assembleias de Deus, enfatizava nitidamente o batismo no Espírito Santo. Semelhantemente, as conferências em Keswick, na Grã-Bretanha, que tiveram início em 1875, também influenciaram grandemente o movimento da santidade na América do Norte. Os conferencistas em Keswick acreditavam que o batismo no Espírito Santo produzia uma vida de contínua vitória, a vida mais sublime ou mais profunda, caracterizada pela plenitude do Espírito. Esta veio a ser a interpretação preferida ao conceito wesleyano, que sustentava que o batismo no Espírito Santo, produzia a perfeição cristã. Então aqui somente uma questão, né, de um conflito entre uma visão da chamada perfeição cristã e da progressiva santificação, o que na verdade eu acredito que faça mais sentido, tá certo? A partir daquilo que temos observado. Essa perfeição cristã, acredito que só chegaremos nela na glorificação. Então, quando o nosso corpo for transformado, então quando nós formos glorificados, aí poderemos falar em perfeição cristã. Agora, eu acredito que a visão mais correta, mais ponderada, é de fato essa visão da progressiva santificação, o que é muito ajudado com a segunda graça, manifestação do Espírito Santo, o revestimento de poder do Espírito Santo, o que dá ao cristão
uma força, um dinamismo maior para se empenhar nessa progressiva santificação, ok? No século XIX, a ciência médica avançava lentamente e pouca ajuda oferecia aos que se achavam gravemente enfermos. A fé no poder miraculoso de Deus para a cura física era, página 14 agora, acolhida em alguns círculos. Na Alemanha, século XIX, os ministérios que ressaltavam a oração pelos enfermos, especialmente os de Dorothea Trudel, Johann Christoph Blumhardt e Otto Stomayer, chamavam a atenção dos norte-americanos. A teologia da santidade, com sua crença na purificação instantânea do pecado e no revestimento de poder do Espírito Santo, produzia um ambiente receptivo aos ensinos da cura imediata através da fé. Para muitos cristãos, o batismo no Espírito Santo restaura plenamente o relacionamento espiritual que Adão e Eva tinham com Deus no Jardim do Éden. De modo significante, a vida mais sublime em Cristo podia também inverter os efeitos físicos da queda, capacitando os cristãos a adquirir autoridade sobre as enfermidades do corpo. Os defensores da cura divina, tais como Charles Cullis, A.B. Simpson, A.J. Gordon, Kerry Judy Montgomery, Maria B. Woodworth, Ether e John Alexander Dowie, baseavam boa parte dessa crença em Isaías 53, 4 e 5, bem como nas promessas neotestamentárias da cura divina. Claro que vão haver excessos, e é esperado, né, uma vez que estão ainda moldando muito, né, dessa forma de crer, né, quais são as manifestações, como lidamos com essas manifestações. Então, em alguns momentos, de fato, eles vão avançar um pouco, né, da medida e começar a entender que eles têm poder sobre essas situações, quando na verdade o que a Sagrada Escritura nos afirma e o que podemos observar na realidade é que nós temos da parte de Deus autoridade, sim, mas essa autoridade é sempre debaixo, né, da autorização divina, debaixo da ordem divina. Então não se pode ultrapassar essa linha da soberania de Deus. Então Deus tem soberania sobre todas as coisas e não perde essa soberania. Então não é porque o cristão é revestido de poder que o cristão agora vai assumir um papel que não é dele, que é o papel de ordenar, tá certo? Que é o papel de dar de fato, né, esse direcionamento às situações. Então existem situações que Deus coloca pessoas em prova de enfermidade, o que permite essas enfermidades, e mesmo cristão sendo revestido de poder não retirará essa situação, uma vez que é a autoridade de Deus que assim determina. Então temos muitas situações em que as pessoas acabam imaginando que tem esse poder sem limites, quando na verdade são equívocos, são erros que têm que ser corrigidos teologicamente ao longo da história. Pois que Cristo não somente perdoava os pecados, mas também curava as enfermidades, os que viviam pela fé na promessa de Deus. Êxodo 15, 26. E o excesso é aqueles que acreditam que agora viverão isentos de qualquer tipo de enfermidade, quando isso não é uma realidade. Aí uma exegese melhor sobre o texto vai trazer esclarecimentos, né, muito proveitosos. Já não precisavam de assistência médica, caso lançassem mão desta estariam demonstrando falta de fé. Pronto, aí começa os excessos, né? Começam os exageros que produzirão alguns prejuízos, necessidade, né, de alguns ajustes. As características cada vez mais pentecostais do movimento de santidade deixavam seus adeptos dispostos a considerar os dons do Espírito na vida da igreja, embora a maioria deles cresça que o falar em outras línguas tivesse cessado na igreja primitiva. Os demais dons, inclusive a cura miraculosa, estavam à disposição dos cristãos. A partir daí, somente a incredulidade poderia impedir que fosse a igreja do Novo Testamento restabelecida em santidade e poder. Quando, porém, o pregador wesleyano radical de santidade, Benjamin Harding Irving, começou em 1895 a ensinar que as três obras da graça, começou a ensinar as três obras da graça, os problemas começaram a surgir. Segundo Irving, a segunda bênção iniciava a santificação, a terceira trazia o batismo do amor ardente, o batismo no Espírito Santo.
A maior parte do movimento de santidade condenava essa terceira bênção, classificando-a como heresia, a qual, entre outras coisas, criava o problema das evidências distintivas entre a segunda e a terceira bênção, página 15 já. Vamos lá, no final já do nosso vídeo. Não obstante a noção que Irving possuía de uma terceira obra da graça, o revestimento de poder no serviço cristão firmou-se como alicerce do movimento pentecostal. Então temos aí estas manifestações, tá certo? Esta evolução, né, da busca por uma vida de maior santificação, de maior dedicação e busca de viver numa dimensão espiritual mais avançada, mais profunda, né, como colocada aí desde John Wesley, né? John Wesley e o seu auxiliar que estavam ministrando dedicados, né, nesse desenvolvimento, né, desenvolvimento dessa vida cristã. Todavia, como a gente conhece da história, né, do desenvolvimento histórico, há excessos, ok? E alguns excessos falam acerca de uma possibilidade de isenção de quaisquer tipos de enfermidades daqueles que estivessem imersos nessa vida espiritual, o que na verdade não se concretiza, né? Nós sabemos que mesmo alguém revestido do poder do Espírito Santo e que vive em santidade, mesmo assim está sujeito, uma vez que nós estamos ainda num corpo que é pecaminoso. Então nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus, somos justificados por Ele, Ele imputa a nós a sua justiça, nós somos santificados pelo seu sangue. Só que nós não fomos glorificados ainda, então trazemos em nosso corpo ainda, como Paulo deixa claro em Romanos, esta lei que opera nos membros, né? Essa manifestação do pecado ainda em nós. Então isso nos mantém ainda vulneráveis a esta contaminação com a enfermidade, a essa possibilidade de passarmos por diversas situações que são de fato situações dolorosas, difíceis, né? Alguns irmãos partem para o Senhor no leito de enfermidade. Isso não significa que eles não estejam em comunhão. Isso não significa que eles não tenham o Espírito Santo de Deus. Mas isso apenas diz que mesmo num corpo atingido ainda pelo pecado, um corpo que luta para submeter este pecado debaixo da cruz de Cristo, né? Manter-se fiel a Cristo até as últimas consequências, mesmo ele pode ser fortalecido, pode ser revestido do Espírito Santo e pode ter a sua fé firmada, de modo que fique inabalável e possa caminhar até o fim, confessando Cristo Jesus em quaisquer circunstâncias. Como Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando ele assim o fala, ele no texto, né, no contexto, né, dessa afirmação, você tem diversas provações, diversas situações e que ele atravessa, que foram tormentos para a sua vida dentro do seu ministério, mas que não o afastaram do amor de Deus, mas que não puderam decepcionar sua fé, sua confiança no Senhor. E isso devido ao quê? Devido ao Espírito Santo que estava presente nele, devido ao revestimento de poder da parte de Deus que ele tinha. Por isso pôde ir até o fim e, como disse, né, combati o meu combate, acabei a carreira, guardei a fé. Por quê? Mesmo diante de todas essas situações, ele permanecia fiel em Cristo Jesus. Então, se desfazer de equívocos, tá certo? Que acreditam que o cristão revestido do Espírito está isento dessas situações. Não está. Ele pode ser acometido de enfermidades, ele pode passar por situações difíceis, mas esse cristão, a partir da noção da primeira graça, salvação, a segunda graça, revestimento de poder, ele tem sim a autoridade de Deus para prosseguir adiante e fortalecer também a fé dos seus irmãos, tá ok? Então temos aí estudo na teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal de Stanley M. Orton.